que teve como empreendedor o proprietário do mesmo nome, nascido em 6 de março de 1931, poucos sabem, mas a Aviação Brasília foi fundada na Paraíba por um grande homem, Raimundo Correia Ferreira. Este empresário, sem sombra de dúvidas, encontra-se no hall de homens empreendedores, pioneiros e sonhadores predestinados que estavam à frente dos seus tempos no transporte de passageiros do Nordeste e em especial da Paraíba, para o sul do país. São exemplos de destemidos e determinados, assim como Raimundo, Severino Camelo da Bonfim, Otávio Amorim da Expresso Paraibano, Raminho da Planalto e Natércio Dutra da empresa Dutra. A Aviação Brasília foi a primogênita de um dos maiores grupos de transporte do Ceará e do Nordeste, GEF, Grupo Empresarial Raimundo Ferreira. Faziam parte desse grupo empresas Rápido Juazeiro, Rio Negro e Viação Brasília no setor de transportes, bem como empresas de cargas, hotelaria e de comunicação. Intuição certeira. Para entendermos melhor esta história, vamos conhecer um pouco do Sr. Raimundo Ferreira. Nascido no ano de 1931, na cidade de Várzea Alegre, Comissão Europeia, região do Cariri cearense, inicia seus estudos na sua cidade natal, e em seguida muda-se para Campina Grande, onde conclui seus estudos no Colégio Alfredo Dantas em 1949. Porém, desde que saiu da sua Várzea Alegre, determinado, Raimundo Ferreira alimentava o sonho de ser um grande empresário, contrariando o pensamento da juventude de sua época, onde a maioria sonhava com um diploma de médico, advogado ou engenheiro. Assim, quando retornou de Campina Grande, instalou uma difusora com alto-falantes e uma pequena indústria em Várzea Alegre. Não satisfeito, Raimundo almeja caminhos mais altos e, com astúcia e espírito empreendedor características de sua personalidade, segue para a cidade do Crato e, num tino comercial, adquire um ônibus e associa-se a Timóteo Bezerra, dono da empresa Várzea Alegrense, fundada em 1949, ligava o Ceará ao sul do país e às principais cidades do Nordeste. A empresa Várzea Alegrense era uma das maiores empresas cearenses, e foi adquirida posteriormente pela Gontijo. A sociedade entre Raimundo e Bezerra dura até 1957, e em um golpe de sorte decide mudar-se para Paraíba, mais precisamente, Cajazeiras, onde sua vida muda completamente. Cajazeiras, amor à primeira vista. Atraído pelo movimentado centro comercial, pelas indústrias e algodoeiras, como a J. Matussá, a firma da família Abrantes, representação da Sambra e outras pequenas empresas de extração de óleo do algodão e torrefação de café, Raimundo Ferreira viu na terra dos Rolins a possibilidade de fazer bons negócios. E fez. O ano era 1958, e o Brasil vivia na euforia dos anos dourados do governo Juscelino Kubitschek, com o lema 50 anos em 5, e para Raimundo, que era amigo de JK, não foi diferente. Em homenagem à maior representação deste período, que foi a construção de Brasília, o sonhador funda a Aviação Brasília Limitada, inicialmente com 3 ônibus, e faz a linha Cajazeiras X-São Paulo, saindo uma vez por semana. A sua paixão por Cajazeiras era tanta, que ele construiu um dos primeiros, se não o primeiro terminal rodoviário da Paraíba, antes mesmo que João Pessoa e Campina Grande. Foi também o primeiro terminal rodoviário vertical com motel, área de lazer, lanchonetes e lojas, e denominava-se Edifício Antônio Ferreira. Fora o terminal rodoviário que construiu com recursos próprios. Outras benfeitórias foram feitas na cidade de Cajazeiras. Um amor não correspondido. Na sua rápida passagem pela política, tentou 2 vezes, sem sucesso, ser prefeito de Cajazeiras. Em 1963, pelo PSB, entrou numa disputa ferrenha com Chico Rolim, Acácio Braga Rolim e José Leite Furtado, amargando um 3º lugar com 2.120 votos obtidos. Após o golpe militar de 1964, Raimundo Ferreira filiou-se ao MDB. Na eleição municipal de 1969, travou, mais uma vez, uma guerra pela prefeitura cajazeirense com o candidato da Arena, Epitácio Leite Rolim. O resultado foi uma esmagada e sofrida derrota, com seu opositor obtendo 6.548 votos, e Raimundo Ferreira apenas 2.324 votos. Uma maioria pró-Epitácio de 2.324 sufrágios.
Uma humilhação e vergonha para um homem que, modestamente, vinha investindo tanto no progresso da cidade. Desgostoso por não ter da população cajazeirense uma resposta positiva e um reconhecimento pelo muito que vinha fazendo pela cidade, Raimundo Ferreira deu adeus à política partidária e passou a se dedicar exclusivamente à atividade empresarial. Fixou residência na região cearense e só aparecia em Cajazeiras para ver como andava as suas empresas. Raimundo gostava de Cajazeiras, mas a cidade não gostava dele. Viação Brasília. A primeira linha da empresa, como foi mencionado acima, foi a Cajazeiras X São Paulo ainda nos anos 50. Nos anos 60, mais uma linha é criada e desta vez, é a Cajazeiras X Brasília, nova capital federal e que faz jus ao nome da empresa. Não se sabe por qual motivo, se por desgosto da cidade que tanto amou o estratégico, em 1974, Raimundo Ferreira transfere a sede e toda a estrutura da empresa para a cidade de Patos PB e passando a denominar-se Viação Brasília Transporte Turismo Limitada vende a linha Cajazeiras 10º Brasília para a Planalto de Campina Grande que naquela época direciona seu foco para Brasília, saindo do eixo Rio-SP. E cria a linha Patos 10º RJ que logo após foi vendida para Itapemirim. Restava somente a Cajazeiras X São Paulo que a partir da transferência para Patos, passa a denominar Patos X São Paulo. Esta linha até hoje sai de Patos, e passa pelo Vale do Piancó e segue para Cajazeiras. Em 1983, a Gontijo adquire a Várzea Alegrense e a Viação Rio Negro também cearense e ligava municípios cearenses entre si e a Fortaleza. Com o projeto de expansão no Nordeste, a Gontijo queria empresas ou linhas que ligavam o Nordeste ao Sul do país e nesse contexto, o destino colocou dois homens no mesmo caminho, Abílio Gontijo e Raimundo Ferreira. No ano de 1987, a Gontijo vende para Raimundo a Rio Negro e na negociação, a linha Patos X São Paulo é repassada para Gontijo. A Viação Brasília encerra sua história no transporte interestadual bem como na Paraíba. Sua estrutura é transferida para Juazeiro do Norte onde passa a fazer linhas urbanas e interurbanas ligando cidades do sul cearense a Juazeiro do Norte e ao Crato. Acordo com a Guanabara. A Guanabara desde que foi fundada, queria expandir seu território começando inicialmente pelo Ceará e em especial pelas empresas do GER Rápido Juazeiro e Rio Negro. Em 1998, segundo fontes na época, ficou acordado entre a Guanabara e o GERF que ao vender as empresas, somente a Guanabara teria preferência de compra e também ficou acertado que isto só ocorreria se Raimundo Ferreira viesse a falecer. Entretanto, a Guanabara acabou adquirindo as duas empresas em 2005 sem que Raimundo falecesse. Com a venda, restava somente a Viação Brasília, que encerrou suas atividades em 2009 saindo de forma triste, bem diferente do que foi em outras épocas e Raimundo Ferreira continua vivo residindo em Juazeiro do Norte. Essa é a homenagem a este grande homem que em épocas difíceis desbravou com coragem e determinação. Um clássico com as cores da Nordeste, uma pena mesmo para os habitantes de Barbalha, Brejo Santo, Juazeiro do Norte. Crato. A Viação Brasília acabou-se em 2009 e se a Rodovia Santa Rita não sair dessa crise infelizmente poderá ter o mesmo destino da Viação Brasília. Parabéns pela linda história. Eu viajei pela minha primeira vez de ônibus na Viação Brasília, grande empresa Saudades Pensatur, que depois foi vendida para o grupo Itapemirim. Em 1983, a Gontijo adquire a Várzea Alegrense e a Viação Rio Negro também cearense e ligava municípios cearenses entre si e a Fortaleza. Com o projeto de expansão no Nordeste, a Gontijo queria empresas ou linhas que ligavam o Nordeste ao Sul do país e nesse contexto, o destino colocou dois homens no mesmo caminho, Abílio Gontijo e Raimundo Ferreira. No ano de 1987 a Gontijo vende para Raimundo a Rio Negro e na negociação, a linha Patos X São Paulo é repassada para Gontijo. Depois de mais de 40 anos de existência, a Viação Brasília, que fazia a ligação interurbana entre as cidades da região metropolitana do Cariri, encerrou suas atividades. Ela pertencia ao empresário Raimundo Ferreira, o qual, no auge de suas atividades, chegou a possuir 4 empresas: Rio Negro, Rápido Juazeiro, Pensatur e Várzea Alegrense.
Agora o transporte rodoviário entre Juazeiro do Norte e Crato Barbalha Missão Velha está sendo feito por uma empresa de Fortaleza, a Via Metro. Raimundo Ferreira morreu no dia 16 de junho de 2019 aos 88 anos.